Chegamos ao capítulo 30 de Provérbios, véspera do fim do propósito. Agradeço muito quem veio, quem ficou até aqui, e se tu é novo, seja bem-vindo. Os vídeos estão todos no canal, tu pode maratonar desde o dia 1º. Quem está preparado, já está com a Bíblia, com teu celular ou com uma caneta. Foi assim que a gente começou. Ou um caderninho para anotar. O importante é que esses vídeos fossem um incentivo, um impulso, uma motivação para vocês lerem o livro de Provérbios. Vimos que a sabedoria, ela quer, ela anseia, ela clama por amigos. Que hoje, no dia 30, nós possamos estar cada vez mais próximos da sabedoria. E que as lições aprendidas aqui nos acompanhem todos os dias. E que nós possamos sempre pedir a Deus, diariamente, sabedoria. Se estão preparados, podemos começar então o capítulo 30, o penúltimo capítulo da nossa jornada em busca da sabedoria. Já começa explicando quem foi Agur. Bom, não há um consenso entre os historiadores, os intérpretes, os teólogos sobre Agur. Uns dizem que ele sequer existiu. Outros acham que ele foi um pseudônimo de Salomão. Outros acham que ele era um estrangeiro, que não fosse hebreu, mas que de alguma forma ele conheceu Salomão. Salomão mandou alguma carta, entre aspas, pregou para ele e ele deu essas respostas. Ou ele era um conselheiro de Salomão. Não sabemos. O que sabemos é que essas palavras estão na Bíblia, fazem parte do livro de Provérbios, e assim como no livro de Salmos, a maioria dos salmos são de Davi, as pessoas partem do princípio de que foi Davi que escreveu os salmos. Não, Davi escreveu muitos salmos, mas Asaf escreveu, os filhos de Corá, até Moisés. Mesma coisa aqui em Provérbios. Há provérbios que foram escritos por Salomão e outros foram escritos por outros autores. No caso, Agur. Verso 5. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você não seja achado mentiroso. Se a palavra de Deus é pura, ela é algo íntegro, original, perfeito. Não precisa que tu coloque e nem que tu tire. Essa advertência também aparece no Apocalipse. Quando João está encerrando a profecia, a revelação, ele escreve isso. Não acrescentes nada às palavras desse livro, dessa profecia, porque senão os flagelos descritos no livro vão ser acrescidos na tua vida. E não retira, não suprime, porque senão os dias da tua vida vão ser abreviados, vão ser diminuídos. Deus vai tirar dias da tua vida. Então, isso vale para nós. Que a gente não seja mentiroso, porque o mentiroso é aquele que diminui ou aumenta. Quem fala a verdade, fala o que realmente aconteceu. Que sejamos assim, fidedignos, verdadeiros, fiéis à palavra de Deus. 7, 8 e 9. 2 coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza.
Dá-me o pão que me for necessário. Para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Esses textos são uma verdadeira oração. Oração que nós podemos, sim, fazermos, pedindo a Deus que Deus nos livre da miséria, da pobreza extrema, da precariedade, da escassez, mas que também Ele não permita que o amor ao dinheiro ocupe o nosso coração, que a gente deseje como o maior sentido da nossa vida as riquezas. Não é para isso. Deus não nos quer humilhados no sentido de passando necessidade, não no sentido de humilhados, de contritos, de quebrantados, e nem encostando nas estrelas, como muitas pessoas que se acham acima dos outros seres humanos porque são riquíssimos. Que Deus nos livre das duas tentações, porque Ele deixa bem claro: a pessoa que é pobre, ela pode querer roubar, e a pessoa que é rica demais pode achar que aquela riqueza é ela mesma, e ela se esquece de Deus, ela ignora, ela despreza Deus. Que Deus nos livre dos extremos, que Deus nos livre desses dois pecados, dessas duas tentações. Porque a pessoa que está à margem da sociedade, ela murmura, ela se queixa, ela tem autopiedade, muitas vezes se torna desonesta, revoltada. E o outro lado, pessoas que usam a sua riqueza para insultar e pisar nos outros. Que Deus nos livre disso. 12. Há pessoas que são puras aos seus próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Jesus falou que Ele não tinha vindo para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Então, as pessoas que não reconhecem a sua sujeira, como vão ser limpas? Como que a pessoa vai querer ser limpa se ela não reconhece que está suja? Como que ela vai querer uma cura se ela não se vê, não se percebe doente? Como vai buscar um Salvador, se entregar para um Salvador se ela não se vê como um perdido, não se reconhece como um perdido? Então, a pior coisa que tem é a gente achar mais de nós mesmos. Paulo diz: não pense de si mais do que convém. É o que a gente fala, não se achar. Porque isso vai nos afastar da salvação, da cura, da libertação, da santidade. Que nós não nos achemos melhores do que os outros. Que o Espírito Santo sempre trabalhe no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, para que saibamos a nossa miséria, o quanto precisamos e carecemos do auxílio do Senhor. Não somos nada, somos um sopro. Sério, né? Muito sério. Que Deus nos livre disso. 15. A sanguessuga tem 2 filhas que se chamam dá, me dá. Há 3 coisas que nunca se fartam. Na verdade, há 4 que nunca dizem basta. Elas são o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Esses 2 textos falam de 2 coisas. Existem pessoas que
Tu dá o dedo, elas querem a mão. Tu dá a mão, elas querem o braço. Tu dá o braço, elas querem o corpo inteiro. Já ouviram esse ditado? Pois bem, sanguessuga é um animal que ele às vezes explode de tanto que ele suga o sangue. Tem pessoas que são vampiros, elas se grudam na gente para nos sugar nossa energia, nossa saúde, nosso tempo. Bens materiais se aproveitam de muitas coisas e nunca estão satisfeitas e nunca estão agradecidas. Então, a sanguessuga tem esse sentido aí. Pessoas que são verdadeiras sanguessugas. E a sanguessuga, além de sugar o sangue, ela transmite doenças, né? Tem mais isso. Então, às vezes, tem pessoas que te sugam tanto, que te esgotam de uma forma que tu acaba adoecendo. E tu nem sabe que é de conviver com pessoas assim. Pessoas perversas, pessoas egoístas. Pessoas que pensam, o mundo me deve. Nada que tu faça é suficiente. E aí vem a outra parte. O versículo 16. O mundo dos mortos, desde que o mundo é mundo, as pessoas morrem. Então, realmente, não tem um dia que assim, ó, agora vai parar de morrer gente, tá? Parou de morrer. Já tá cheio aqui, lotado. Não, isso não existe. Todo dia as pessoas morrem. O ventre estéril. Esse texto, muitas vezes, me feriu. Mas como eu falei bem no início aqui, a palavra de Deus não é um cardápio em que eu escolho o que eu vou obedecer, o que eu vou seguir, o que me conforta, em detrimento daquilo que me agita ou que me confronta. Eu já falei aqui no canal, tem até um vídeo explicando, eu não tive filhos, eu nunca engravidei. E por anos e anos, isso foi motivo de muita dor, de muito sofrimento. Inclusive, eu achava que poderia ser uma maldição, que nós também tratamos aqui no canal. E eu lembro que meu pai dizia assim para mim, que Deus não tinha errado, que Deus sabia muito bem o que estava fazendo. E eu, no meu trabalho, eu cuidei de muitas crianças. E meu pai dizia, se tu tivesse tido teus filhos, talvez tu tivesse tido 2, no máximo 4. Mas tu já fez as contas de quantas crianças tu ajudou, tu abençoou, quantas sementes de Deus tu plantou nesses corações? Porque meu pai dizia, eu olho para ti e no fundo dos teus olhos eu vejo uma tristeza, eu vejo que tu não te conforma. Mas saiba que tu já fez muitas crianças felizes, tu já abençoou muitas crianças. Eu lembro que quando meu pai quis ter essa conversa comigo, ele me chamou lá pro quiosque dele, que era uma churrasqueira que ele tinha embaixo das árvores. E foi muito difícil essa conversa, porque eu chorei a maior parte do tempo. Mas no final eu recebi um conforto. E aqui no canal, naquele vídeo, eu falo sobre isso, né? Sobre as mulheres que estariam grávidas naqueles dias. Sim, a maior virtude, o maior presente que uma mulher pode ter é gerar seus filhos, ter seus filhos. A Bíblia diz que as mulheres serão abençoadas na missão de ser mães, mas elas têm que guardar a virtude, a justiça, a misericórdia, as boas obras, muitas coisas. Então, esse texto mexe muito comigo, sim, porque o ventre que nunca gerou vida, ele nunca vai se satisfazer, porque ele não realizou aquilo por qual ele foi criado. A terra que não se farta de água, já viram as enchentes? Enchente, derrama, mas nunca
nunca transborda, vamos dizer assim, né? Então a terra nunca se enche da água, por mais que ocorram enchentes. E o fogo também. A gente sabe que se não impedir, o fogo vai levando tudo. 18. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há 4 que eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma moça, com uma donzela. É uma poesia pura, né? Isso aqui é uma poesia. É fruto de alguém que observava a natureza e entendia, ou pelo menos queria entender a criatividade, a sabedoria de Deus ao criar a águia até a cobra, o navio, porque os seres humanos fazem coisas inspiradas em Deus, né? Então o navio, não pensa que foi ideia do ser humano, não. Observando animais no mar, toda a aerodinâmica, tudo vem da natureza. É impressionante. E o caminho do homem com uma donzela, aquele homem que mesmo amando demais, querendo muito, ele respeita aquela moça, porque aqui a palavra é bem clara. É um homem que respeita a donzela, a moça. 21. 3 coisas fazem a terra tremer. Na verdade, são 4 que ela não pode suportar. O escravo que se torna rei, o insensato que anda farto de pão e a escrava que se torna herdeira da sua senhora. São coisas de nos deixar surpreso, né? O que eu posso falar? Quando Deus escolhe uma pessoa, não tem o que fazer. Tem 1000 e Deus diz, é tu. É tu. Realmente. Ao longo da história da humanidade, nós vimos pessoas que foram como que pensadas e escolhidas e elevadas a posições inacreditáveis para a realidade dela. Aí as pessoas dizem, você só pode ser Deus. Aí até quem não acredita passa a acreditar, né? – 24. Há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. Olha isso. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara sua comida. Os arganazes, que são tipo de esquilos, esquilinhos, tá? Povo que não é poderoso, mas que faz a sua casa nas rochas. Os gafanhotos, que não têm rei, mas que marcham todos em bando. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios dos reis. Outra coisa maravilhosa. O ser humano se inspira vendo as características desses animais. Aqui a gente já viu outros exemplos das formigas, né? A gente sabe o estrago que gafanhotos fazem. E aí tu pensa, quem mandou? De onde vocês vieram? Para onde vocês vão? Mais sábio do que os sábios. Tá no DNA deles, né? Muito lindo isso. 29. Há três que têm passo elegante, na verdade 4, que são imponentes no andar. O leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada. O galo que anda ereto. O bode e o rei, a quem não se pode resistir. Mais uma vez, uma sabedoria que podemos adquirir da natureza. Todo esse capítulo é muito lindo, né?
Ele fala aqui, ó, no 33, o bater do leite produz manteiga, torcer o nariz produz sangue e o instigar a ira produz brigas. É o que a gente viu no livro todo. Eu só tenho que agradecer por este capítulo e amanhã, capítulo 31.